Esses dias eu não questionei, mas foi uma seta que eu recebi. Tipo, o que eu tava fazendo aqui? O que é aquilo que você tá fazendo lá? As batalhas, né, que o inimigo tenta a gente. Pô, tenta puxar esse negócio só um pouquinho pra cá, é. O sol sai do meu rosto. Não, não é a sombra não, não é a sombra não. É o guarda-sol mesmo, é pra frente. Isso. Aí, aí, tá ótimo. E isso tá ótimo, obrigado. Ótimo. E o Senhor falou muito comigo no livro de Josué, há alguns, é no mês 7 de 2024. Na madrugada eu levantei, o Senhor me chamou pela madrugada e eu perco o sono total. Eu abro o olho, perco o sono, levantei e comecei a ler a Bíblia e o Espírito Santo falou, vai lá para Josué. Comecei a ler o capítulo 1 e ele começou a falar comigo. Naquela passagem, seja forte e corajoso, vou te colocar numa terra, toda terra que você colocar a planta do teu pé, te darei por herança, seja forte e corajoso, não tema, não se espante, Senhor teu Deus é contigo. E ele mandava eu riscar frases específicas dos versículos. E eu cheguei a uma conclusão, Jaci, bem interessante. Eu lembro que quando eu decidi fazer um concurso público, eu já vou entrar na palavra, nossa, me zoaram muito. Porque eu reprovei 2 vezes, né? E todo mundo sabia que eu reprovei 2 vezes. A quinta e a sétima série. Tipo, pô, você tá brincando, qualquer outra pessoa. E até eu pensava isso de mim. Falei, eu não, pô, qualquer outra pessoa. Sendo que o Senhor, ele foi, mesmo que eu não soubesse, ele foi renovando minhas forças. Eu lembro que cada etapa, uma carteira de habilitação que eu tirava, ela me dava força e falava, cara, dá pra conseguir, dá pra chegar. Era meu sonho, sabe? E eu lembro até hoje que me chamaram para ir em uma formatura no Cefap. E eu falei, pô, irmão, me perdoa, eu só entro aí aprovado. Eu lembro que eu passei com a minha avó na frente, minha avó contando como é que foi com meu pai. E teu pai ficou todo feliz quando ele entrou aqui, que eu fui, foi assim, assado. Falei, vó, daqui a um tempo vai ser eu. A senhora vai vir na minha formatura aí. E se concretizou aquilo depois de 6 anos, mais ou menos. Todo o processo, né, desde o nascimento do sonho até o término. 6 anos. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Vocês estão vendo algo iniciar, vocês estão vendo a gente no pouco, e poucas são as pessoas que têm a estrutura emocional para se manter firme no pouco. Começou o casamento agora, eu lembro, é um testemunho que eu quase não dou, mas eu lembro que quando fui morar numa casa com a minha irmã, com a minha esposa, minha filha era pequena, o colchão era no chão. Aí hoje a gente tem uma casa própria, a gente tem cama, né? E tem uma vida, graças a Deus, confortável, mas eu falo pra ela, eu falo, nega, você nem sabe onde Deus vai te levar. Que ele só começou a fazer tudo o que ele está fazendo. Então eu quero deixar para vocês essa palavra de esperança. Eu vou ministrar a palavra que é específica para cá, para o vento teu reino, sendo que eu quero ministrar essa palavra de esperança no coração de vocês. Não acredite, tá, irmãos? Olha para mim, não acredite que o fato de você estar no pouco agora, você está vendo algo aqui. Pô, o que é isso aqui, Naldinho? O que é isso aqui, irmão? Tantas igrejas com tantas estruturas e com uma estrutura extraordinária, mas a gente está aqui cavando um poço, literalmente, buscando pessoas. Por isso que eu glorifico pela vida da Jaci. A Dutra não veio hoje, mas eu sempre glorifico pela vida dela, da Santana, porque são pessoas que reconhecem aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque é muito fácil, daqui a um tempo, quando algo tiver maior e a gente, pela misericórdia, vai estar fluindo no Senhor, o Senhor vai estar dando condições para nós fazermos algo ainda maior nele, vai ser fácil você querer fazer parte do que a gente está fazendo. O difícil é você acreditar nisso agora. O difícil é você olhar e falar, cara, pô, tem futuro, vai chegar, eu consigo enxergar. Então eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Tá? Franciane, eu falo Francine. É Franciane, né? Franciane, Naldinho, uma família que Deus colocou aqui, e eu percebo assim que Deus tem um trabalhar dele na vida de vocês, tem algo para fazer, as coisas não acontecem do dia para a noite, é um processo e assim vai ser. Foi assim na minha casa também, eu estou 15 anos com a minha esposa,
uma separação de 2 anos e pouco. E, tipo, hoje nosso casamento é totalmente maduro, tirando as infantilidades. É totalmente sólido, tirando as loucuras diárias, todo dia. Tem dia que ela olha pra mim e eu falo, hoje ela vai me mandar embora de casa. Mas Deus tem dado graça. Então a gente precisa realmente amadurecer. Eu não acredito que a maturidade de um ser humano precisa se tornar plena. Uma mulher só se torna plena sendo mãe. E, cara, isso tudo traz a plenidade, a maturidade, a segurança para nós. Amém? Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 2, a passagem que o Chiquinho gosta. Vou ler a passagem que tu gosta, tá bom? Pode ser? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar mais um pouco. Amém? Eu vou orar mais um pouco. Aleluia. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou grato ao Senhor, eu sou grato. Porque nós não paramos na primeira dificuldade, nós não paramos quando não tínhamos dinheiro, nós não paramos quando o carro deu problema, nós não paramos quando não tinha ninguém, Senhor, nós cremos na sua palavra. É verdade que nós temos caminhado por fé, Pai. Pai, nós não temos a estrutura que nós desejamos, nós não temos os recursos que desejamos, e isso aponta, Senhor, para uma caminhada de fé, isso aponta para uma caminhada no Senhor, isso aponta para outras pessoas que precisam ser evangelizadas, ser tocadas pela sua palavra, e eles vão entender que no tempo determinado da sua palavra chegará, Senhor, um tempo, um sopro de vida na vida deles, Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado, Senhor. Nós não estamos aqui para ser colocados no muito, nós estamos aqui por amor ao teu nome, Senhor, por honrar a tua palavra, Senhor, por entender que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, Pai, como uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido e escolhido pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que se encontram aqui, todos aqueles que a minha palavra tocar, que o Senhor venha abençoar também, que como semente ela venha cair numa terra fértil, Senhor, e venha produzir muitos e bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Marcos, capítulo 2, sem mais delongas, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, vou tentar ser o mais breve, e eu quero depois dar oportunidade para alguém, caso queira dar um testemunho, eu quero dar uma oportunidade para você, tá bom? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus ela diz assim, ó. Aleluia. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar, nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem da maca bem frente a ele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que ali estavam sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que mais é fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua maca e anda? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a maca e vá para casa. E o homem se levantou de um salto, pegou a maca, saiu andando diante de todos, e a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, eu já vi alguns sinais de Deus. E eu não vou negar para você que a gente aqui também já viu alguns sinais de Deus. E quem se move por sinais, ele tem duas demandas. A primeira demanda é uma batalha muito grande, espiritual, e a segunda demanda é um povo que necessita de sinal, que fica atrás querendo sinal. As pessoas querem ser curadas. Todo mundo tem um problema para resolver. As pessoas querem ser curadas, querem ser tratadas. As pessoas querem receber a palavra de Deus de alguma forma. Naldinho, se puder dar um grauzinho no som. As pessoas querem ser tratadas de alguma forma. E o que me chama a atenção nessa palavra é que, Luana, imagina que você tem ações. Quer realizar bastante coisa, né, Luana? Sem contar o que Deus quer fazer. Sendo que tem algo, Luana, que parece que é bom, mas vai te atrapalhar. E está aqui no texto, que é a multidão. Às vezes a gente olha um movimento, a gente olha uma igreja talvez muito cheia, a gente olha um ambiente muito cheio e talvez se naquele ambiente for um ambiente onde Jesus se encontra, aquela multidão vai te atrapalhar a acessar Jesus. Eu sempre digo isso, quando a igreja está vazia, é o melhor momento para você buscar a presença. Tem poucas bocas clamando, tem poucos corações sedentos por ele, então você está tendo a oportunidade ali de ser ouvido por Deus, de acessar esse lugar em Deus. Sendo que às vezes a gente está aqui para ouvir uma palavra e parece que isso aqui só é metafísico, ô Jaci. Parece que você veio aqui, está ouvindo, vai sair, sua vida vai continuar. Você não vai ter a virada de chave, você não vai ter algo que vai mexer com o seu coração. E não é verdade. Porque a Bíblia nos garante que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela vai e faz o que lhe apraz, como uma espada de dois gumes, ela entra na divisão da alma do espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração dos homens. Então esses 4 jovens, quando eles chegam naquele ambiente para ouvir a pregação, eles tinham uma intenção. E aqui eu quero falar de alguns tipos de pessoas que você pode começar a observar na sua vida. E o primeiro tipo de pessoa que vocês podem observar na vida de vocês é a multidão. Parece que é bom, mas não é. Parece que a multidão vai te ajudar, parece que está no meio de muita gente, vai te favorecer, mas deixa eu te dar uma notícia, vai te atrapalhar. A multidão vai te atrapalhar a acessar lugares que você precisa acessar. A multidão vai te atrapalhar, vai te limitar a alcançar objetivos que você precisa alcançar. Então comece recebendo essa palavra, cuidado com a multidão. Não fique animado com a multidão. Ainda que seja uma multidão de seguidores nas redes sociais, ainda que seja uma multidão de pessoas como amigos, uma festa cheia de pessoas, meus irmãos, eles vão talvez te atrapalhar a acessar a bênção que você precisa. Sendo que tem pessoas que ao invés de atrapalhar te ajudam. E eu estou vivendo isso pela misericórdia de Deus. Meu Deus, Jaci, é muito bom você receber ajuda quando precisa. Mas quando não precisa é melhor ainda. É muito bom uma pessoa chegar e querer te favorecer, você não precisa. E ela fala, não, eu quero fazer. Você não está entendendo, não tem a ver com a sua necessidade, tem a ver com o meu sentimento por você, tem a ver com o que eu vejo na sua vida, tem a ver com o que eu quero fazer pela sua vida. Você não precisa, mas eu quero abrir essa porta para você. E isso aconteceu na vida desse paralítico. Esse paralítico tinha 4 amigos e talvez, Franciane, esses 4 amigos, talvez era um cara que dava conselho na área financeira, o outro na área amorosa, o outro era um amigo de balada, o outro era um amigo de falar coisas mais íntimas, eram 4. Eu acredito que cada um com uma característica diferente, que eles não eram iguais. Mas esses 4 amigos, Naldinho, eles tinham um propósito específico na vida daquele cara. Eram 4 pessoas que decidiram caminhar em unidade no mesmo propósito. E esses homens, eles estavam tão aliançados, eles tinham tanto propósito, eles sabiam o que queriam, que quando eles viram que aquele paralítico não ia acessar Jesus através da porta, eles abriram um buraco no teto. Ô Francisco, tenha perto de você alguns tipos de pessoas.
Primeiro, pessoas que não falam mal de forma deliberada de outras pessoas. De forma deliberada. Fofoca todo mundo faz. Isso aí a gente faz, não tem pra onde correr. Fofoquinha, todo mundo faz. Faz parte. Mas aquele que não fala mal de forma deliberada, querendo denigrir a imagem. Fala dos defeitos, até com um certo temor. Essa pessoa você pode ter perto de você. Tenha perto de você pessoas que falem o seu nome quando você não está. Fale bem. Abram portas para você. Normalmente, ô Franciana, essa pessoa é gente que não olha para os seus defeitos, que você tem um monte. Mas o que ela faz? Ela consegue enxergar o que você... Ela transcende o defeito. E ela fala da sua qualidade no meio da roda. Eu não conheço a Jaci, não conheço o Franciane, o Naldinho. Mas uma coisa eu posso falar. Pô, estiveram comigo no tempo onde muitos que poderiam estar não estavam. Se mantiveram constantes. Se mantiveram firmes ali. Não sei se por uma necessidade. Não sei se por uma vontade. Mas eles estavam ali. Tem lugar com mais estrutura. Tem lugar melhor para buscar. Mas eles estavam ali. Tenha perto de você amigos, pessoas que entendam a verdade que você vive, e tenha coragem de dizer para você, pô, tenta corrigir essa área da sua vida. Aqueles 4 amigos, talvez eles não falaram para aquele paralítico, tenta corrigir essa área. Eles entenderam, no caso dele, ele está paralisado, não adianta a gente tentar dar ideia para ele mudar, faz isso aqui, vai na igreja tal, recebe oração tal, ele não consegue sair de casa. Vamos fazer o seguinte, não precisa falar nada para ele não, vamos pegar esse homem e botar na presença de Jesus. Ô Naldinho, eu não sei como é que tá a tua vida, ela pode estar muito boa, mas eu, pela experiência, com 38 anos, eu devo ter a sua idade mais ou menos, né? Você bate essa idade, eu tenho certeza que eu consigo te levar a lugares que vão mudar a sua história. E, na verdade, você já está num ambiente desse. Eu consigo te indicar, te dar direção de lugares que vai mudar a sua trajetória. Afinal, eu cheguei aqui dessa forma. Eu gosto muito de conversar com o Lima, porque ele tem aquele jeitão dele, né? Acha que é brabo. Eu falo, desce. Bravo nada, na presença ninguém é bravo, desce. E ele é um cara muito simples, mano, muito humilde, apesar de não parecer assim, às vezes, do jeito. Mas ele baixa pra ouvir, ele te ouve. E eu lembro que eu falei coisas duras pra ele. Eu falei, tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Acho que por isso que ele me chamou pra cá. Eu falei, tá tudo errado na tua vida. Que isso? Eu falei, tá tudo errado, irmão. Tá indo pelo caminho contrário, pô. E hoje eu acompanho ele e eu falo, mano, tá acertando. Tu tá investindo na coisa certa. Tu tá colocando o teu recurso no lugar certo. É isso, irmão. Não é sobre o que falam, não é sobre o que dizem sobre você, não é sobre a quantidade de dinheiro, de recurso que você tem disponível. É sobre aonde você coloca esse recurso. Você está investindo na sua família, na sua casa. Você está investindo nos seus. Esses 4 amigos, eles sabiam aonde colocar esse paralítico. E eles colocaram esse paralítico na presença de Jesus. Eles criaram uma estratégia para que esse homem chegasse a Jesus. Um propósito em comum. Hoje nós estamos aqui todos reunidos num propósito em comum. Pregando a palavra de Deus, vocês ouvindo a palavra de Deus e ministrando aquilo que o Espírito Santo tem colocado aos nossos corações. Sendo que qual é o propósito em comum, talvez, se não fosse mudar a sua vida, mexer com você, Francisco, te colocar num novo patamar. Qual é o propósito em comum, Francisco? Se não é abrir uma porta de acesso para você. Eu já estou indo para o meio da palavra. E hoje eu quero dar alguns testemunhos. Sem citar nomes. Teve gente... Eu estou vivendo isso agora. Isso é muito bom. A maturidade te traz uma coisa extraordinária, que é você saber lidar com todo mundo. Teve gente que na primeira oportunidade de me alavancar, tentou jogar areia em cima.
E Deus falou, fica. Aí eu falei, loucura. Loucura o que o senhor está fazendo comigo. Mas vou bancar. Vou bancar, mas o senhor me conhece. Então já limita aí, bota os limites, porque o senhor me conhece. Conhece até melhor que eu. Irmãos, e a multidão ela é muito complicada. Eu estava no ambiente, eu tinha acesso, eu poderia viver coisas extraordinárias, mas decidiram dificultar a minha caminhada. Eu vou até abrir uma porta aqui, mas não vou facilitar para ele, não. E no meio dessa dificuldade, Ronaldinho, se levantou um cara e começou a fazer coisas extraordinárias na minha vida. E eu não estava entendendo. Eu falei, por que eu estou conectado? Não preciso estar conectado a esse aqui, eu posso estar conectado só a esse aqui. E, literalmente, essa semana, eu entendi por que Deus trouxe as conexões. Luana, uma pessoa com senso de justiça perto de você, ela é perigosíssima. Perigosíssima, sabe por quê? Porque se ela vê você sendo injustiçado, ela te pega e te levanta. Aí fala, como é que ele está sendo levantado assim? Ele fala, eu vou te levantar. Agora, esquece, agora é eu que vou fazer por você. Esquece. Ah, estão tentando te parar? Relaxa. Eu vou te botar no lugar certo para você receber o teu milagre. Fica tranquilo. Eu agora comprei a tua guerra. E aí eu falei, meu Deus, a chave virou. Eu falei, meu Deus. Jesus só foi glorificado pela injustiça. Jesus ele precisou ser crucificado para que a glória de Deus se manifestasse. Sabe como Jesus falava da crucificação dele? Chegará o tempo de Deus me glorificar. Laudinho. Eu não sei o que você quer na vida. Quer crescer? Se prepara para sofrer. Quer ser grande? Quer romper na vida? Se prepara para ter contrariedade. Gente falando mal de você. Tem essa estrutura emocional para lidar com essas pessoas. Você vai estar no mesmo ambiente, você vai estar falando, lidando com elas, mas aquilo ali é uma estratégia de Deus para que o justo, quando enxergar aquilo em você, vai ser como Davi. Saul falou mal de Davi para todo mundo. Davi fugiu de Israel. Imagina um garoto, um jovem, traidor do rei. Benaia foi o primeiro. Falou, o quê? Traidor? Tô pulando o muro. Davi, tô contigo e não fecho. E não abro. Então, eu tô contigo agora, pô. Eu te conheço, pô. Aí daqui a pouco veio outro. Daqui a pouco veio outro. Daqui a pouco veio outro. Porque a injustiça, ela causa o senso de justiça. É exatamente, Jacina, a sua necessidade. Por isso você tem que abrir a boca, por isso você tem que falar. É na sua necessidade que alguém vai se levantar e falar, eu vou te favorecer. E foi assim com esse paralítico. Sabe por quê, Naldinho? Porque Jesus fala assim, ó. Filho, seus pecados são perdoados. O problema dele era oriundo de pecado. Imagina, você vai pegar o pecador maior vacilão. Toda hora vacila, cai toda hora. Uma hora tá na presença, outra hora sai da presença. Aí tu vai pegar esse cara e vai botar ele na frente de Jesus? Tu vai dar acesso para essa pessoa? É assim um amigo verdadeiro. O amigo que te entende, que te conhece. Ele sabe o que vai virar sua chave, Francisco. Nós estamos sendo observados, inclusive por Jesus. Eu quero falar de mais um tipo de amizade. Talvez seja interessante para você. Aquela que não te dá nada em troca. Era o paralítico na vida dos 4 amigos. O paralítico tinha 4 amigos que tinha força, conseguia subir, descer ele. Os caras tinham estratégia, os caras tinham network. Eles sabiam como fazer. E o paralítico? Tinha o que para dar para esses 4 amigos? Nada. Nada. Mais um amigo para você ter perto de você. Vai te ajudar muito. Um amigo que não tem nada para te oferecer. O amigo que não tem, você que tem que dar para ele. Você que tem que ajudar ele. Para esse cara se levantar, ele precisa de você. Aí, ó. Tá até glorificando. Tenham esses relacionamentos, irmãos. Hoje tô dando uma palavra menos espiritual, mais direcionada. Por que, Naldinho? De boa, Naldinho, de boa. O que eu escuto de todo mundo. Esses dias eu vi uma entrevista do Neymar.
Tô indo pro final já, tá? Eu fui ver uma entrevista do Neymar e o cara que anda com ele pra cima e pra baixo, que eu vejo, eu acompanho ele. Pô, o maluco é um cara de pobre, mano. Sabe aqueles cara que vem da comunidade? Aí o Neymar falou, pô, conheço ele desde 4 anos de idade. Aí, mas por que não? Ele tá maluco, pô. Ele é o cara que eu confio tudo aí. As paradas é tudo com ele. Meus negócios passam pela mão dele. E aí eu falei, caraca, ele escolheu um cara que não tinha nada pra oferecer pra ele, pô. O cara da confiança do Neymar, que poderia ter acesso a quem quisesse, o cara que anda com ele é o cara que não tem nada pra oferecer pra ele. O cara não é famoso, o cara não é modelo, o cara não tem dinheiro, hoje tem, porque ele deu condição pro cara ter, o cara não tinha nada pra oferecer, e esse cara foi o cara que ele escolheu, você mandar comigo. Então eu quero virar essa chave na mente de vocês hoje, porque a gente limita muito o Senhor, cara. A gente acha que tudo é espiritual e tudo que o Senhor vai fazer é espiritual e eu não dependo de homens, eu vivo da maneira que eu quero. É mentira. A Bíblia fala que Samuel crescia em graça diante de Deus e dos homens. Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Se você for fiel e leal, o Senhor vai te dar favor diante de Deus e dos homens. Davi crescia diante dos olhos de todos e ele era favorável a Saul e a Israel. Jesus, ele crescia em graça e conhecimento e todos se agradavam de Jesus. Não é pouco, não é pequeno. As conexões que a gente está fazendo agora vão abrir portas para nós. Nós seremos colocados em outro patamar, em outro nível. Negócios chegarão na nossa mão por conta dos relacionamentos que a gente tem hoje. Irmãos, eu estou vivendo isso. Eu converso às vezes com a Luana, né, Luana? Luana, Francisco. Luana é um casal, ela e o marido dela é muito meu amigo, a minha esposa também, a gente tem um carinho muito grande. E eles são novos, né? Então a gente é mais velho, então eles estão sempre falando, trocando uma ideia com a gente. E eu enxergo isso. Eu enxergo esse movimento daqueles que querem te favorecer. Indo para o final. Irmãos, nessa caminhada, o homem está ali precisando de uma demanda, ele precisa ser curado. E Jesus cura ele. E Jesus libera uma palavra sobre a vida dele. E aparece mais uma classe de pessoas. Os religiosos. Você não tem autoridade para isso. Eu concordo, já falaram para mim que eu não tenho autoridade para estar aqui. E eu concordo. Se não fosse me dado no céu. Porque por mim mesmo eu não viria. Eu não tenho autoridade para isso. Mas é porque foi dado do céu, Francisco. É a graça, é o Senhor que está fazendo. Parece que a gente está forçando uma porta onde a gente não está forçando porta. As coisas estão simplesmente acontecendo. Fica à vontade, irmão, pode chegar. As coisas estão simplesmente acontecendo, então eu quero que você entenda isso, entenda esse movimento, Jaci. Entenda, Luana, esse movimento. O lugar que você vai chegar ao próximo nível, Deus ele pode te conduzir, inclusive ele pode te pegar flutuando e te jogar lá no meio. Mas é bem provável que ele use pessoas. É bem provável que ele use alguém para virar a chave e abrir essa porta. E o pior, ele vai usar quem você não espera. Esses dias eu estava com um pensamento e eu quero compartilhar ele com vocês. O religioso, ele acha que você só vai poder servir a Deus do jeito dele. E eu não sou um cara convencional. Na minha igreja eu tenho dificuldade com isso. Que eu assobio na presença de Jesus. Eu falo alto, minha voz é grossa. Eu assobio na presença de Jesus. Porque lá em Isaías, o Senhor diz, eu darei um assobio e reunirei todo o meu povo. Então eu gosto desses atos proféticos na presença de Jesus. Então o que eu comecei a viver? E eu comecei a pensar. Toda vez que você estiver fazendo algo para Deus, David, e porque você não tem uma capacidade que julgam ser adequada, e tentarem fechar uma porta para você, Deus vai abrir uma maior. E eu achei estranho, porque começou a destravar uma série de coisas. Eu literalmente comecei a viver debaixo de um favor.
fulano chama para fazer isso aqui, abre a porta aqui, o outro me liga. Não, negão, quando que você vai começar lá? E quando eu falei, pô, estranho. E eu vou dar um código para vocês. A Bíblia fala que Jesus pregava na sinagoga deles. Sinagoga deles. A Bíblia sempre que fala, e Jesus pregou na sinagoga deles. Eles se achavam o dono da igreja, o dono da sinagoga. Cara, é um código espiritual. É um código, Mateus capítulo 6, versículo 6, aquilo que você faz em oculto, o Senhor vê e recompensa publicamente. Davi traiu em oculto, o que aconteceu? Se tornou público. Abel matou em oculto, o que aconteceu? Recebeu uma imagem pública. Tudo aquilo que você faz em oculto, de bom ou de ruim, Deus vai publicar. Então eu quero te chamar. Tenha uma vida de secreto e intimidade. Fala a verdade com o Senhor em intimidade. Jejua sem ninguém saber. Não jejua para pregar, não jejua para sair. Jejua para Deus. A Bíblia fala que Ana serviu o Senhor em jejum e oração 82 anos. Jejua para Deus. Deus vai te levantar. Ele vai publicar aquilo que você faz em oculto. E eu não sei o que esse paralítico fazia no oculto, irmãos. Eu sei que ele pecou. Mas eu não sei o que ele fazia no oculto, mas eu descobri que ele recebeu um favor tal que 4 pessoas decidiram colocar este homem na presença de Deus. A multidão tentou atrapalhar. Aí, um religioso falou assim, você não pode fazer isso. Olha isso aqui, Luana, que destravou na minha mente. Você não pode orar pela Jaci, porque ela não vai receber uma bênção se você orar. Aí Deus fala, não vai receber não? Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma criança para orar por ela e vou abençoar ela ainda mais. Esse homem só recebeu um milagre porque questionaram Jesus. Jesus chegou e falou, teus pecados estão perdoados, pode pegar a maca, leva ele. Aí o religioso fala, ele não tem autoridade para isso. Não tenho não? Levanta e anda. O nível subiu. Tentaram limitar aquilo que ele ia receber. Tentaram falar que não era lícito aquilo que ele ia receber. Tentaram impedir a bênção de Deus na vida de alguém por conta de um dogma. E o Senhor falou, agora eu faço mais. Não limite o Senhor, irmãos. Não limite aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Ele vai fazer uma coisa extraordinária na sua vida. E eu estou liberando essa palavra da parte de Deus. Daqui pouco tempo. Pouco tempo. Porque a gente não tem tanto tempo assim. Não vai ser um projeto para 10 anos. É isso que eu quero dizer. Daqui a pouco tempo. Vocês verão a glória de Deus se manifestando de maneira ímpar. Não só nesse lugar, mas nos lugares que a gente ministrar. E não é por conta de nós. É porque a gente quer acessar lugares. E o Senhor tem nos dado graça para acessar lugares que não imaginamos acessar. Qual lugar que você quer acessar, Everton? Um lugar em Deus. Um lugar no coração de Deus. Eu encerro por aqui. Jaci, imagina, daqui a um ano, você imagina, a gente vai fazer um culto aqui, não vai ser daqui a um ano não, vai ser menos. Mas vai estar muito cheio aqui, muito lotado. Muito lotado. E todo mundo vai falar assim, caraca, que bênção esse culto. Meu Deus, vai ter milagre aqui. Vai ter manifestação e o Senhor vai libertar pessoas aqui. Muitas coisas extraordinárias. Ele já me mostrou algumas coisas. E vai ter gente que vai tentar entrar, mas sabe quem vai impedir? A multidão que chegou depois. Não é a multidão que está aqui desde o começo, porque aqui não tem multidão. Mas vão tentar impedir. Luana, quando você estiver viajando o mundo, fazendo a obra de Deus, sabe o que vão falar? Eu conheço ela. Aqui, eu tenho até o WhatsApp dela. Nunca teve contigo. Nunca teve. Eu conheço ela, é minha amiga, pô. Aqui o WhatsApp dela aqui. Sendo que essa mesma multidão, quando vê o que Deus fez na sua vida, olha o que a palavra diz. E a multidão dava glórias a Deus. Não rejeite ninguém. Guarde o seu coração. Eu fiz toda essa estrutura, né, para que quando você chegar na sua bênção, você fala, agora aí, tá vendo? Que me viu passar na prova e não me ajudou. Não é isso. Eu montei toda essa história para te dizer
tenha misericórdia. Quando você receber teu milagre, quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, aquele que não te apoiou está ali, amém. Dá um abraço nele e fala, tamo junto. Deus te abençoe também. Saiba com quem contar, é óbvio. Hoje eu trouxe uma palavra de orientação para a sua alma, não é para o seu espírito. Vê que eu falei de amizade, de relacionamentos. Porque isso tem pautado a minha caminhada. Jaci, tem gente que nunca veio aqui. E tem sido uma das principais pessoas nessa obra. Você entende? Então, eu quero finalizar essa palavra. O Naldinho pode ficar sentado aí, mas eu peço que vocês venham aqui para perto, eu vou orar. Quero cantar um louvor também. Fica aqui pra gente orar. Cadê a Ana Leá? Vem cá, meu amor. Fica aqui perto do papai. A gente vai tomar um café já. Caraca, já se prepara. Não, vou comprar, a gente vai comprar lá. A gente ia comprar o pão, as coisas lá. Amém, glória a Deus. Vem aqui pra perto. Vem aqui pra perto. Eu vou pedir um favor. Vem para bem perto aqui de mim, porque eu vou fazer um ato profético com vocês. Isso. O David, pode desligar a câmera aí. Pode ficar aqui, fica na